Olá, meus amigos, nossos amigos da Missão Evangélica de Pomerode, que acompanham a nossa programação no YouTube. Muito bom dia, ou boa tarde, enfim, horário que você estiver assistindo, talvez boa noite também, né? Desejamos que a presença do Senhor e que a bênção dele esteja conosco de uma forma muito especial nesse tempo em que a gente quer estudar da sua boa palavra. O texto de hoje, Lucas 6, 36 a 49. Como a gente tem feito outras vezes, eu não vou ler esse texto na íntegra, vou ler alguns trechos dele agora durante a explanação. Eu quero lembrar assim que da importância de a gente ler, de a gente tirar um tempo para estudar a Bíblia em nossas casas, você na sua casa, naturalmente eu na minha, e extrair desta leitura aplicações práticas para a nossa vida cristã, para a nossa vida de discípulos de Jesus. E esse tem sido o desafio aqui nos estudos também, até porque a gente tem tentado fazer os estudos um pouco mais curtos, para não se tornarem tão maçantes assim. Então a gente dá uma, digamos assim, uma sobrevoada no texto e a gente faz algumas aplicações. Naturalmente não dá para entrar em muitos detalhes do texto. Esse texto de hoje, da semana passada já foi assim, os próximos serão assim, ele está bem voltado assim para os discípulos de Jesus. O público-alvo de Jesus, nesse momento, nesse texto do capítulo 6 de Lucas, eram exatamente os discípulos. Jesus estava preparando eles, a vida deles, a missão futura deles, enquanto apóstolos, discípulos de Jesus. Essas palavras aqui, digamos, elas não fazem muito sentido para uma sociedade que não está a fim de levar Deus a sério. É uma palavra muito focada para quem tomou a decisão e para quem quer ser discípulo do Senhor Jesus. E eu quero, então, destacar três itens ou três tópicos aqui de uma forma um pouco mais, não vou dizer aprofundada, mas com um pouco mais de intensidade. O primeiro deles, eu diria assim que discípulo ou discípulos devem ter a cara do Pai. O verso 36 diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. O que é misericórdia? É uma palavra muito difícil de traduzir para o português, a partir do hebraico ou do grego, línguas nas quais a Bíblia foi escrita. É difícil de achar uma expressão correspondente no nosso português. Misericórdia pode ser solidariedade, pode ser bondade, pode ser graça, pode ser um amor constante, pode ser também lealdade. Misericórdia tem a ver com uma aliança que se assumiu e que se mantém essa aliança. Misericórdia é a marca de Deus e por isso o Senhor Jesus disse: sejam misericordiosos para os discípulos, né? Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, Deus é misericordioso, Ele é fiel para a aliança que Ele fez com o ser humano de cuidar, de zelar, enfim, de preservar esse ser humano. Deus é bondoso, Deus é cheio de amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então, isso é misericórdia. E aí Jesus vai dizer: sejam misericordiosos como o Pai de vocês. Ou seja, o discípulo precisa ter a cara do seu Pai. Esse é o desafio da Bíblia, que nós sejamos uma expressão de Deus, sejamos referência de Deus aqui nesse mundo. E olha só, qualquer pai na face da terra, ele se orgulha, ele se enche de orgulho quando alguém o encontra e diz: puxa, o seu filho é a sua cara. E eu penso que o Pai do céu, ele também se alegra quando as pessoas dizem da gente que a gente é um bom cristão, que a gente tem a cara do nosso Pai do céu. Essa é uma primeira questão que eu queria enfatizar. E dentro dessa questão eu quero lembrar de como é que isso se mostra na prática.
E a primeira dessas coisas é quando a gente não julga o nosso semelhante. O verso 37 diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então, um aspecto que mostra a nossa semelhança com Deus é quando a gente consegue viver, consegue conviver com as pessoas sem julgar essas pessoas. Isso é um problema nosso. Muitas vezes nós conhecemos alguém, nós sabemos os defeitos dessa pessoa que nós conhecemos e nós nos fazemos de árbitro, nós nos fazemos como que se fôssemos assim o dono ou tivéssemos toda a justiça do mundo para julgar aquela pessoa. O que Jesus está querendo dizer para a gente é que a gente não tenha um espírito crítico que vê todos os defeitos do outro, se julga melhor do que aquela pessoa e condena ela por aqueles defeitos. Estou lembrando aqui da história de Jesus em João 4, aliás em João 8, quando Jesus livra uma mulher adúltera de ser apedrejada. Então é isso que Jesus está querendo dizer para a gente aqui. Jesus está dizendo que é errado quando a gente olha para a vida do outro, percebe os seus limites, os seus defeitos, que a gente também os tem, e então a gente passa a desandar e condenar a pessoa. Uma palavra que a gente deveria ter para a gente mesmo é a seguinte: a minha avaliação do meu próximo, ele ajuda ou ele atrapalha a vida dele? Ele enaltece, ele enobrece ou humilha, pisa na pessoa? E nós não somos chamados para pisar nos outros, não. Uma outra evidência de que nós temos a cara do nosso Pai, ou devemos ter a cara do nosso Pai, é não viver com generosidade. O verso 38 diz: deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Essa palavra, ela tem o seu ponto de partida, ou o seu lugar de vivência no comércio da antiguidade, num tempo em que não existiam balanças, num tempo onde talvez ainda nem o quilo existia, onde o produto era vendido por medida. Eu tenho aqui um copo, e esse copo está cheio de soja. Soja é uma planta que se planta muito no Rio Grande do Sul, em outros lugares, Paraná, Mato Grosso, por aí afora. Me criei plantando soja lá no Rio Grande. Olha só, esse copo ele está praticamente transbordando, tá ok? Agora eu vou sacudir esse copo um pouquinho, presta atenção. Eu vou bater ele aqui um pouquinho, não caiu nem um grão ainda. Vamos dar um tempinho aqui e esses grãos eles vão se acomodar dentro do copo. Você talvez não está conseguindo ver, mas aqui nas bordas ele já afundou e eu não tirei nem um grão de dentro dele. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque aqui no verso 38 ele diz: deem uma boa medida calcada, calcado significa pisar, amassar, sacudida, sacudir, essa coisa de, né? É o que se fazia com o saco onde a pessoa vinha e botava, colocava o cereal que ela havia comprado, colocava isso dentro, então esse saco era sacudido de uma tal maneira que aquele cereal baixava o seu volume um pouquinho. O que ele está dizendo, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que a gente deve ser generoso, que quando a gente enche esse copo, então a gente vai sacudir ele um pouquinho para entrarem mais, para que caibam mais alguns grãos ali dentro ainda, e que a gente seja generoso, que a gente seja abundante em dar, ajudar, vir de encontro às pessoas que convivem com a gente. E um terceiro aspecto onde a gente percebe que o cristão deve ter a cara do seu Pai é na vida coerente. O verso 39 diz assim: Jesus fez a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? A partir do verso 41 está dito:
Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, outros lugares dizem um poste ou uma trave, que está no seu próprio olho? Aqui Jesus está chamando a gente para uma vida coerente, ou seja, não adianta eu ser uma pessoa que tenha os meus defeitos e queira corrigir os defeitos na vida do outro. E claro que não cabe um poste dentro do nosso olho, mas Jesus quer aqui fazer esse comparativo, onde às vezes a gente vê um pequeno defeito na vida do outro e não se dá conta de que os meus defeitos são maiores do que os defeitos do outro. Ou seja, aquela pessoa que quer ser discípulo de Jesus tem que ter uma vida coerente e ele não tem o direito de apontar o dedo para os outros, mas ele tem que lembrar que ele também tem os seus limites, os seus defeitos, os seus pontos fracos e com o qual ele tem que trabalhar e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar essas questões na sua vida. Enfim, Jesus está dizendo para a gente, sejamos coerentes ou sejam coerentes com o comportamento de vocês. Tenham a cara do Pai do Céu, manifestem isso na sociedade. Um segundo aspecto que se desenha muito claro nesse texto é a partir do verso 43, quando Jesus ele fala da realidade da nossa natureza humana, da nossa natureza enquanto ser humano. Aí ele diz, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, e nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Eu já falei há pouco, me criei lá no Rio Grande plantando soja e outras coisas mais, e então, portanto, eu tenho um pouco de experiência, ou tinha pelo menos nessa coisa de plantar alguma coisa. Ou seja, uma planta de qualidade, de boa qualidade, ou um animal de bom pedigree, ele vai gerar outras plantas ou animais de bom pedigree. Animais por quê? Porque eles têm uma boa procedência. E aí Jesus está dizendo o seguinte, se eu tenho uma natureza ruim, é natural que da minha vida virão resultados ruins. Mas se eu tenho uma natureza boa, no sentido de que essa natureza foi impactada e transformada pelo amor de Deus, então pode-se esperar que dessa vida existam coisas boas. E uma terceira questão que eu quero lembrar aqui para a gente, que Jesus fala a partir do verso 46, é a questão do fundamento. Versos 46 a 49, Jesus está dizendo que aquela pessoa que vive com ele, que observa a palavra dele, que leva essa palavra dele a sério na sua vida, essa pessoa é comparada a alguém que construiu a sua casa sobre um alicerce estável, sólido. Ele aqui diz, construiu sobre a rocha. E aquela pessoa que leva a vida de uma tal maneira como que se ele não precisasse prestar contas para Deus, que vive mais ou menos assim com Deus, essa pessoa está construindo a sua vida sobre a areia. É verdade, isso não significa que quem leva a vida com Deus a sério terá tudo de bom. Aliás, tem alguns grupos que até dizem isso às vezes por aí. Enfim, nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus e para levarmos a vida com Ele a sério, aliás, muito, muito a sério. Discípulos de Jesus, eles devem ter, por assim dizer, a cara do Pai. Eles não têm o direito de julgar o seu semelhante, eles precisam ser generosos e coerentes. Discípulos são como uma árvore boa que vai produzir bons frutos. Discípulo de Jesus tem a sua vida sobre a firme base da palavra de Deus, sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que Jesus mesmo nos deixou como legado e como ensinamento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.